Olá, esperamos que esteja tudo bem com vocês. Estamos no início da temporada de 2026. Como vocês bem sabem, o nosso programa em parceria com a CBDL periodicamente apresenta a história pessoal e profissional dos principais líderes do mercado de diagnóstico e que lideram as importantes empresas associadas à CBDL. Hoje temos a honra de receber o Dr. Guilherme Ferreira de Oliveira, presidente de uma entidade parceira da CBDL, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Muito bem, então, doutor Guilherme Ferreira de Oliveira, primeiro, parabéns por esta eleição e que o seu mandato seja coroado de muito sucesso, muitas atividades. A gente sabe que tem um ano com um grande congresso pela frente, então, e seja bem-vindo, use e abuse aqui do nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade de participar do seu programa. Muito bem, e certamente não será a primeira vez. Mas antes da gente se aprofundar um pouco, vamos então à palavra do presidente Carlos Eduardo Gouveia. Guilherme, muito obrigado por ter aceito o convite de fazer parte desse diagnóstico por dentro do mercado. Para nós é uma honra começar 2026 já com você em Avant Premier. Vai ser a grande novidade aqui no mercado, é exatamente falar um pouco aí sobre suas expectativas, seus anseios, perspectivas aí para esse biênio como presidente da SBPC. E para a gente, de fato, é uma demonstração de grande afinidade e de esperança num trabalho conjunto com a CBDL, como você demonstrou lá no final do ano, na sua própria posse, que para nós foi uma honra ter acompanhado ali pessoalmente. Então, eu queria, de fato, fazer aqui um início diferente, tá? A diretoria aqui reunida da CBDL, para te dar essas boas-vindas, desejar muito sucesso e, de fato, fazer o mercado diagnóstico cada vez mais relevante, com o seu real propósito e a dimensão adequada que ele tem que assumir dentro do segmento de saúde. Então, a gente acredita fortemente que, unindo esforços aí entre as várias entidades, a gente pode, de fato, alcançar cada vez mais um acesso adequado para a população, com produtos de alta qualidade, cada vez mais inovadores, mais efetivos, assertivos e eficazes, né? E o diagnóstico precoce e preciso faz toda a diferença, como a gente sabe. Então, da minha parte, eu te desejo muita sorte, muito sucesso. Obrigado por estar aqui conosco. Fulvio. Bom dia, doutor Guilherme, Elias. Completando um pouquinho aí, né, as boas palavras do Carlos, mais uma vez, né, nosso desejo de que essa gestão da SBPC tenha o maior sucesso e, em nome da diretoria, colocar à disposição a nossa estrutura, o nosso pessoal. E, nesse momento, eu acho que seria interessante, nesse início de ano, a gente organizar, aí vai uma ideia da gente ter um momento de encontro entre as duas diretorias. Acho que, para não ficar só na pessoa do Carlos ou do Fulvio, acho que eu, do Dr. Guilherme, acho que vale a pena as diferentes cadeiras, né, que compõem a diretoria se encontrarem, se conversarem e se conhecerem melhor. Eu acho que isso aí vai ajudar muito ao longo dos próximos, né, nas próximas jornadas e caminhadas, para a gente ter ainda resultados ainda mais relevantes e ter a sintonia que a gente busca mesmo e que a gente vem construindo aí ao longo do tempo. Então fica só essa ideia e, mais uma vez, obrigado e sucesso aí nessa nova jornada aí à frente da SBPC. Estamos ainda aqui, doutor Guilherme, com o Guilherme, seu xará, Eliane, Denilson, membros da diretoria. Caso vocês queiram falar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. E mais vários colegas que vão estar lado a lado aí com a SBPC em vários dos projetos. Denilson? Bom, é um prazer estar nesse contato aí, né? Eu assumi aqui a diretoria científica e vai ser muito importante, um bom alinhamento, né? Estar bem próximo aí, doutor Guilherme, para a gente poder trabalhar essa diretoria científica e fortalecer cada vez mais essa base científica da CBDL junto à SBPC, que é um importante representante desse conhecimento científico aqui no Brasil, né? Então, desejamos aí boa sorte e vamos certamente interagir bastante. Então, Eliane? Doutor Guilherme, é um prazer falar com vocês e desejar, obviamente, sucesso, né, nessa nova diretoria, e nos colocamos também à disposição. Faço parte agora da diretoria
da parte de compliance, é uma inovação também aqui na CBDL, e estamos prontos a ajudá-los no que for necessário. Guilherme? Tudo bem, doutor Guilherme? Acabei de assumir aqui com a CBDL a diretoria de inovação e acho que esse contato com a SBPC também é extremamente importante, especialmente o caráter científico que tem. Já participo da SBPC há bastante tempo pela Cidine e agora via CBDL, acredito que essa troca vai ser muito importante para esses próximos anos. Perfeito. Doutor Guilherme, a gente não quer monopolizar aqui a entrevista é sua, isso era só para dar as boas-vindas de fato. Espero que tenha um bom bate-papo aí com o Elias, fique à vontade, ele vai tratá-lo muito bem, fique tranquilo, né? E olha, muito obrigado mais uma vez e sucesso aí nessa gestão no biênio 2026-27. Carlos, muito obrigado, né, primeiro pelo convite para participar, né, do programa de vocês e pelo apoio que eu tenho recebido desde que, né, eu manifestei que ia ser candidato à presidência da SBPC. Nossas sociedades têm um histórico de colaboração, de trabalho conjunto de muito sucesso, né, e a minha intenção é continuar esse trabalho e ampliar a nossa parceria, né. Eu também quero parabenizar vocês também estão começando uma diretoria nova, né? E vamos trabalhar, né? Desejo muito sucesso para vocês e vamos trabalhar nessa oportunidade da gente fazer um encontro das duas diretorias. Eu acho que vai ser muito interessante, sim, né? Para facilitar essa intenção da gente trabalhar junto e produzir bastante coisa nesses 2 anos. Excelente. Elias? Gostaria que você deixasse uma mensagem final, Carlos, mas também falasse um pouco sobre um tema muito importante, que é justamente como o setor de diagnóstico laboratorial brasileiro pode se beneficiar do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que foi fechado depois de 25 anos de negociações. Foi excelente pergunta. A gente vive um momento oportuno de discussão de possíveis colaborações multilaterais. Esse acordo chega em boa hora, no momento de descrença para várias das interações entre os países. E para o diagnóstico especificamente, a relação bilateral entre União Europeia e Brasil, ou seja, entre os países que compõem ali a União Europeia e Brasil, ela é bem relevante. Se a gente for considerar os principais exportadores europeus, a gente tem quase 40% do que se importa no Brasil vem de lá, de países como a Alemanha, em primeiro lugar, a Alemanha, Irlanda, Suíça, que não é membro da União Europeia, mas está ali com um bom contexto, Itália e França, a gente tem um contingente razoável, quase 40%. Então a gente espera que sim, de fato isso consiga dar até um avanço maior para o comércio entre ambas os 2 mercados comuns, o Mercosul e a União Europeia, produzindo uma troca e uma interação ainda mais rica, não apenas comercial, mas quem sabe também na parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação, até considerando a importância histórica para o diagnóstico que a Europeia tem, e que tem perdido, de fato, nesses últimos anos para a Ásia, por exemplo. Então, acho que é uma possibilidade aí de dar um fôlego até maior para as empresas europeias e aumentando a interação com o Brasil. É algo que se começa agora, vamos esperar a assinatura no próximo final de semana, mas ainda precisa da aprovação dos parlamentos, tanto o Parlamento Europeu quanto os congressos aqui no Mercosul também, Brasil inclusive. Mas vamos lá, é com esperança de que essa intensificação dos acordos comerciais possam significar aí um aumento da interação, principalmente em áreas de alta tecnologia como a nossa. Excelente, Carlos. Então, um abraço a todos, boa reunião e mais uma vez um feliz ano novo para todos nós. Doutor Guilherme, olha que honra, hein? A diretoria fez questão de participar, então parabéns, né? Isso já mostra a coroação de uma parceria que já vem de longa data, doutor Guilherme. Isso, muito obrigado. Doutor Guilherme, a gente inicia sempre querendo conhecer um pouco mais do nosso convidado. Então, conte-nos um pouquinho da sua biografia. Bom, eu sou médico, né, especialista em patologia clínica, medicina laboratorial, mas eu comecei a minha carreira, eu me formei na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, né, e comecei a minha carreira como patologista clínico também lá na região de Uberaba, né. No início dos anos 90, eu e mais uns colegas
nós começamos um laboratório lá, o Laboratório Jorge Furtado, e eu permaneci durante 16 anos nesse laboratório. Né? E, simultaneamente, eu tive outras atividades, eu trabalhei no hospital da própria universidade, fui professor em 2 universidades locais, né? Então, caminhei com esse trabalho de médico patologista clínico, também um professor, pesquisador, durante esses anos. Né? Em torno de 2000, houve uma oportunidade, né, que liga a minha história de médico, né, do interior com a Sociedade de Patologia Clínica. Voltando de um congresso da SBPC, nós percebemos que o movimento da qualidade viria muito forte, ali em torno de 1998, 99, né, na área da saúde e no laboratório clínico. E decidimos que a gente ia ser pioneiro nisso. Então, o nosso laboratório lá do interior foi o primeiro de Minas Gerais a conseguir acreditação PALC e o 8º do Brasil. Esse processo me levou depois a ser convidado para participar da 2ª turma de auditores do PALC. Aí, durante um tempo, eu fui auditor do programa, depois eu fui convidado para ir para a comissão, para a CALC, que é a Comissão de Acreditação de Laboratórios Clínicos, que é a comissão que julga as auditorias, né? E, na sequência, eu tive o meu primeiro mandato como diretor de acreditação e qualidade da SBPC no biênio 2005-2006. Né? E daí em diante o meu vínculo com qualidade, com acreditação, ficou muito forte, né? E que me levou mais recentemente a ter outros mandatos como diretor de acreditação e, na sequência, vice-presidente da SBPC no biênio anterior e fui eleito para esse biênio como presidente. Né? Então, eu tenho essa história de atuar como médico patologista clínico, como professor universitário, pesquisador, e na SBPC um vínculo bastante grande com o nosso programa de acreditação e qualidade. Desde 2012, eu passei a atuar no laboratório SEIB, no grupo SEIB, que tem sede em Brasília, né? Eu comecei como responsável pela operação lá de Minas Gerais, mas agora desde 2017 eu estou na diretoria do SEIB, na diretoria administrativa de expansão, e que aí eu atuo mais frequentemente na nossa base em Brasília. Perfeito. Aliás, aproveitando essa atuação no SEIB, o que é que define uma possibilidade de expansão para um setor de uma empresa, nesse caso de um laboratório, na região norte, sul, enfim. Explique para a gente mais ou menos como definir esse plano de expansão num Brasil tão gigante, né? Bom, é importante a gente abrir uma janela para explicar de onde surgiu esse movimento de expansão do próprio Grupo SEIB, né? Até 2010, o SEIB era um laboratório apenas regional, todas as suas unidades eram no DF e no entorno do DF. E aí houve uma decisão estratégica muito importante. O SEIB percebeu que os movimentos de fusão e aquisição, né, eles já estavam acontecendo há alguns anos, e que até como uma medida de garantir a sustentabilidade futura, olha, crescer, né, como uma forma de sobrevivência até. Né? Acho que muitos laboratórios passam por esse processo. E aí houve a decisão estratégica de fazer o crescimento geográfico, a expansão geográfica. Né? O SEIB já há alguns anos tinha uma parceria estratégica com a Fundação Dom Cabral, foi feita uma consultoria específica para esse projeto, e aí o SEIB mapeou as oportunidades para crescer. Né? Hoje eu fico à frente desse processo, principalmente de prospecção e de análise das oportunidades. Né? Nós temos uma visão clara que nos interessa crescer em locais prósperos, cidades, polos. Né? Nossas melhores oportunidades apareceram em polos regionais. Nós estamos em algumas capitais, mas crescemos muito pelo interior. Né? Estamos em Maringá e Londrina, mas não estamos em Curitiba. Estamos em Uberaba, Uberlândia, mas não estamos em Belo Horizonte. Temos em várias cidades do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, São José dos Campos, São Caetano do Sul, Osasco, mas na grande São Paulo não entramos. Porque analisamos essas oportunidades, onde a gente consegue levar o nosso modelo e ter competitividade rapidamente.
né? Então, assim, em alguns estados a melhor oportunidade estavam em cidades polos do interior, em outras regiões não, principalmente na região norte, algumas capitais ofereceram oportunidades boas, né? Hoje nós somos o maior laboratório do Tocantins. Começamos com uma aquisição em Palmas que ocorreu em 2012, né? E que hoje nós já estamos das 7 maiores populações do Tocantins, nós temos unidades do SEB. E hoje nós somos o maior laboratório do estado, né? E isso começou com uma operação em Palmas, e aí essa unidade, uma vez madura o suficiente, ela passou a ter o seu próprio plano de expansão regional. Nós procuramos laboratórios organizados, em regiões prósperas e que tenham alinhamento com a nossa ideologia. A minha experiência no processo de integração, o processo de integração ele é muito complexo, né? A equipe da empresa adquirida, ela passa por uma crise de identidade, a mudança é muito drástica, né? E nós temos que conquistar essa equipe e trazê-la para dentro do nosso modelo. E se existem afinidades de ideologia, se aquela empresa já trabalha de uma maneira semelhante à empresa que está fazendo a aquisição, esse processo fica muito mais facilitado, né? Então a gente procura empresas parecidas com o que o SEBIN era, quando era um laboratório de menor porte, né? Se essas empresas aceitam negociar conosco, a gente busca fazer uma negociação justa. Temos um histórico muito bom, nunca tivemos problema nenhum com os ex-proprietários das empresas. Todos os nossos processos foram conduzidos com muita tranquilidade, com muita transparência. Diferente de outros processos, em muitas regiões, os ex-donos continuam trabalhando conosco, né? Vendem o laboratório, mas continuam trabalhando com a gente como colaboradores ou sócios minoritários. Em algumas regiões isso foi muito importante para continuar tendo vínculo com a região. Uma coisa importante que às vezes acontece num processo de fusão e aquisição, se você perde o vínculo com a região, inclusive você deixa de usufruir de algo que você comprou, que você precificou e você pagou por isso, né? Se aquele laboratório perde a identidade, você tem que recomeçar do zero a conquista daquela região. Então, essas são talvez os pontos mais importantes relacionados com a minha experiência, né, conduzindo esse processo de expansão territorial, geográfica do SEI. Perfeito. Aliás, você citou um ponto muito importante, doutor Guilherme, porque muitas empresas realmente tiveram que recuar nesse processo por querer levar a própria linguagem, né, para outras regiões, né, não respeitando a localidade, né, a cultura, né, local. Então, parabéns, esse é um modelo de sucesso de quem quer a expansão. Agora, doutor Guilherme, tem pessoas que acompanham o programa porque apreciam, né, a parte da gestão e tudo mais, mas não são da área. Então explica para a gente 2 das suas especialidades: medicina tropical e mestre em promoção de saúde. Bom, o medicina tropical, eu no laboratório, né, a minha maior área de interesse é microbiologia. E quando eu fui fazer as pós-graduações e queria lidar também com pacientes, né, com a parte clínica, a medicina tropical foi a área que me abraçou nesse sentido, né? Eu trabalhando, estudando doenças tropicais, mas com um enfoque mais microbiológico, para dentro do laboratório, mas também atendendo os pacientes, lidando. Eu, ao longo do tempo, nunca tive um consultório médico para atender pacientes de forma contínua, mas lidei com o paciente no ambiente da pesquisa, principalmente com esse enfoque, né, clínico-laboratorial. Então, o médico tropical, ele é o infectologista que está mais focado por essas doenças infectoparasitárias que são muito importantes no Brasil, né? Isso é uma coisa que às vezes fica um pouco fora do radar, mas o Brasil ainda sofre muito com as doenças infectoparasitárias. Malária é uma doença ainda muito importante do Brasil, doença de Chagas, leishmaniose, esquistossomose, né? São doenças que ainda são grandes flagelos brasileiros, né? E elas são tratadas. O infectologista trabalha com isso? Sim, mas o médico especialista em medicina tropical está mais focado para esse tipo de doenças mais típicas dos trópicos da nossa região. E a promoção de saúde entrou na minha vida nesse sentido,
né, a grande área de concentração era a promoção da saúde, mas a minha pesquisa foi voltada para a medicina tropical e microbiologia. Perfeito, muito bom, muito bom. Também eu acompanhei aqui que uma das suas metas é, abre aspas, a instituição já estrutura uma integração científica sólida e estratégica, consolidando o laboratório clínico como um verdadeiro hub de ciência de precisão. Então, traduza para a gente um pouco esse pensamento. O laboratório sempre trabalha, ainda é e vai continuar sendo uma área de apoio, né? É o serviço de apoio diagnóstico, como a radiologia é. Mas existe uma interação muito grande que eventualmente o paciente nem percebe, né? Porque é uma conversa que acaba acontecendo entre o médico solicitante e o laboratório sobre dar atenção especial a alguns exames especiais. E a evolução dos testes que a gente caminha, né? Principalmente relacionados com genômica, né, e os desdobramentos da genômica para farmacogenômica, metabolômica, né, nós estamos caminhando para a medicina personalizada. E essa medicina personalizada, ou seja, cada paciente vai ter um diagnóstico muito particular daquele indivíduo, né, levando-se em conta as questões principalmente da genômica. E para isso o laboratório vai participar cada vez mais junto com o médico, não das decisões clínicas. O médico vai continuar fazendo o diagnóstico, tomando a decisão clínica do que fazer o tratamento, quais os desdobramentos disso. Mas as ferramentas estão se diversificando e evoluindo numa velocidade tão grande que esse apoio do laboratório para melhor decisão médica vai ficar cada vez melhor. Então o médico do laboratório vai ser cada vez mais esse consultor que vai estar disponível para ajudar o médico do consultório a tomar a melhor decisão e interpretar os exames da melhor maneira. Porque vou dar um exemplo rapidinho, farmacogenômica, né? Tinha uma coisa que a gente já conhecia há muito tempo, desde quando eu era estudante de medicina, a gente percebia, nossa, eu dou o mesmo medicamento, né, para pacientes que têm praticamente o mesmo quadro, e a resposta é muito diferente, né? Aí, na evolução, a gente passou a ser capaz de dosar esse medicamento. Falou, não, agora nós estudamos que existe em pessoas diferentes, a mesma dose pode não atingir a mesma dose no sangue. Aí nós passamos a mirar um nível, né, de medicamento no sangue, falou, não, se o medicamento estiver no sangue dentro dessa faixa, né, entre 10 e 20, ele vai funcionar. Mas mesmo assim a gente continuava vendo pacientes que estavam os dois lá com 15 miligramas no sangue daquele medicamento, não tinham a mesma resposta. A resposta veio com o projeto Genoma, né? Percebeu-se que existem diferenças genéticas que fazem uma pessoa interagir diferente com o medicamento. Então agora a gente tem marcadores genéticos que eu já vou antever. Falou, não, nesse paciente vou ter que usar uma dose um pouquinho maior, porque ele é o perfil genético A. Nesse outro, que é o perfil B, eu posso usar uma dose menor, que eu vou atingir um melhor resultado do laboratório. Isso é um exemplo da medicina personalizada, né? Você está usando o mesmo medicamento, mas estudando a genética de pessoas diferentes, você faz um pequeno ajuste para obter o melhor resultado daquele tratamento para o paciente A e para o paciente B. E aí o laboratório passa a ser quem detém todas essas informações? O laboratório. E aí o laboratório está se preparando para ser esse grande consultor do médico. O paciente, possivelmente, às vezes nem vai perceber isso, porque isso vai acontecer no bastidor, na interação entre o médico e o laboratório. Mas o laboratório tem que se preparar para conseguir fazer esse papel adequadamente. E a Sociedade de Patologia Clínica é um grande promotor disso, por meio da educação científica, dos nossos eventos, das nossas publicações, dos nossos consensos, de contribuir para que isso ocorra da melhor maneira e chegue para os cidadãos brasileiros ao mesmo tempo que está chegando no mundo todo. Hoje, a medicina diagnóstica brasileira não deve nada à medicina diagnóstica dos países mais desenvolvidos do planeta. Excelente, parabéns, porque é um resultado de um trabalho conjunto, né? E, doutor Guilherme, também chama a atenção uma das suas metas, que é valorizar e reconhecer ainda mais o médico especialista em medicina laboratorial. E mais do que isso, né? Trazer novos talentos, ou seja, né? Trazer a renovação também desse quadro. Quais os caminhos para isso? Essas duas coisas são consequências de algo que eu comentei, né? Naturalmente, o nosso trabalho ele é um trabalho um pouco de bastidor, né? O médico do laboratório está meio escondido, o profissional de laboratório está meio escondido. Ele está contribuindo
demais para a saúde das pessoas. Estima-se que 70% das decisões dos médicos levam em conta resultados de exames laboratoriais. Então, para você ter uma medicina de excelência, você precisa ter exames confiáveis, você também precisa ter um laboratório excelente, né? Só que isso acontece, esse trabalho fica meio invisível, né? Ele está contribuindo muito para a saúde das pessoas, mas nem sempre está sendo percebido. E isso reflete também para os estudantes de medicina, né? Os estudantes de medicina hoje têm menos interesse do que tiveram há um tempo atrás por buscar a nossa especialidade. Um pouco porque a gente está um pouquinho fora do radar, a gente não está tendo a visibilidade que deveria ter, né? Então a nossa diretoria vai trabalhar muito nesse sentido. Nós temos um plano de vários braços que vai trabalhar com o curso de graduação em medicina, para a gente estar mais próximo dos cursos de medicina, dar mais visibilidade para o trabalho do patologista clínico, porque alguns alunos, como eu, por exemplo, eu me descobri no laboratório. Eu, quando comecei na faculdade de medicina, eu queria ser clínico, endocrinologista ou cardiologista, mas quando eu fui para dentro do laboratório fazer pesquisa e eu percebi, eu me encantei com aquilo. Eu adorava a rotina do laboratório, adoro o trabalho de microscópio. O microscópio é uma descoberta, você faz exame de vários pacientes, não é uma rotina, né? Cada caso é um caso, você vai descobrir coisas novas, você percebe o efeito de um diagnóstico que você faz, passa essa informação rapidamente para o médico e você interferiu diretamente para salvar a vida daquele paciente, para melhorar a saúde daquele paciente. Aquilo me encantou. Eu acredito que existe um percentual de estudantes de medicina que tem o mesmo interesse que eu, mas se alguém não apresentar a especialidade para ele, se ele não tiver esse contato, ele não vai se interessar e a gente não vai conseguir atrair os melhores talentos na quantidade que a gente precisa para dar continuidade ao nosso trabalho desse hub do laboratório, que vai ser muito importante para o futuro da medicina no Brasil. Então, terá um trabalho direcionado para os graduandos em medicina, para os residentes, né? Nós temos residências muito boas, mas as nossas residências hoje são muito dentro de hospitais, então a gente forma um profissional excelente para fazer essa ponte com outro médico. Só que hoje em dia tem uma exigência do médico patologista clínico que ele também entenda de gestão, que ele entenda profundamente de processos de garantia da qualidade, né? Então nós vamos trabalhar para dar essa formação mais adequada para o futuro, né, para a realidade que já está cobrando desse profissional que sai da residência. E, ao mesmo tempo, dar visibilidade aos profissionais. Nós temos feito trabalho de marketing, né? Nossa diretoria de marketing tem feito um trabalho interessante de chamar a atenção, tirar o médico patologista clínico do bastidor, mostrar o nosso trabalho, o que a gente faz, que a opinião pública também é importante que ela conheça e reconheça o nosso esforço e o quanto que a gente contribui para a saúde dos brasileiros em geral. Perfeito, muito bom, parabéns, e certamente, né, a inovação tecnológica é uma grande aliada, né, para esse processo todo. E também, doutor Guilherme, outro detalhe importante é uma parceria com as políticas públicas, né, determinante na disseminação no diagnóstico laboratorial. Que diretrizes vocês pretendem percorrer, pelo menos na sua gestão, para estreitar ainda mais esse trabalho conjunto? E também com outras entidades, claro, né? Sim, a SBPC, né, é uma entidade já de mais de 8 décadas, né, e a gente conquistou, né, na nossa área, da nossa atividade fim relacionada com o laboratório clínico, o reconhecimento das entidades públicas como uma entidade científica de referência. Então, nós já participamos ativamente, junto com o Ministério da Saúde, com a ANS, né, com a MB, né, todos os órgãos, a Anvisa, né, os órgãos relacionados com a nossa área, como dando esse apoio científico. Por exemplo, uma coisa que a gente poderia ter dado mais visibilidade, mas durante a pandemia, por exemplo, nós ajudamos a Anvisa a validar a qualidade dos kits que estavam chegando no Brasil. Fizemos uma grande pesquisa em colaboração com os laboratórios e as universidades e validamos os testes, porque houve uma avalanche de testes chegando no Brasil, né? E a gente não houve tempo para a Anvisa fazer. A Anvisa é muito criteriosa para provar que um produto seja vendido no Brasil, mas durante a pandemia não havia tempo hábil para você fazer isso. A necessidade estava batendo na porta. Então chegou uma avalanche de testes, e aí, em conjunto com a Anvisa
e essa parceria de universidades e laboratórios, nós ajudamos a validar os testes. E aí havia uma informação pública para que os laboratórios validassem, não, esse teste aqui tem a performance boa, eu posso comprar e usar nos exames dos pacientes. E outros testes que foram reprovados, o mercado naturalmente recusou eles, né? Nós fazemos um trabalho importante também com a Conitec, que é o órgão que decide quais novas tecnologias, né, vão ser incorporadas ao sistema de saúde, à tabela do SUS e ao rol de procedimentos da ANS. Então, em exames de laboratório clínico, a SBPC atua como consultora, trabalha auxiliando aos órgãos públicos a decidirem qual o custo-benefício de eu incluir esse novo teste, né, disponibilizá-lo no Sistema Único de Saúde, por exemplo. Né? Então, nós queremos aprimorar e ampliar esse trabalho, né, porque estão chegando numa velocidade muito grande novos testes, novas tecnologias, e nós queremos que seja incorporado para a rotina do Brasil apenas aqueles testes que têm custo-efetividade. Né? Às vezes tem testes que até vão conseguir, não adianta um teste que vai me dar um resultado às vezes fabuloso, mas ele é inviável economicamente. Nós temos que buscar testes que equilibrem, né, que também garantam a sustentabilidade do sistema de saúde. Nós não estamos, apesar de profissionais da saúde, estamos trabalhando muito do ponto de vista para garantir a qualidade dos exames, o impacto na saúde das pessoas. Nós temos que entender que existe um sistema de saúde e que o dinheiro é finito. Né? Nós temos que colaborar para que esse sistema seja sustentável, que a gente use ferramentas que equilibrem entre contribuir para a saúde das pessoas, mas também a viabilidade econômica do sistema. Excelente, muito bom e parabéns, né, por essa visão, né, meticulosa, né, de todo o processo, de todo o sistema. Doutor Guilherme, o ano passado tivemos um congresso maravilhoso, 57º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Então foi tão maravilhoso que os olhos já estão voltados para a 58ª edição. Que spoiler a gente pode já trazer desse novo congresso de 2026? Então, nós realizaremos o 58º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica no mês de setembro, em Florianópolis, né? E o foco do congresso desse ano vai ser a inteligência artificial aplicada à medicina diagnóstica. Né? Então, traremos muitas novidades, teremos vários palestrantes internacionais para garantir aquilo que eu comentei no decorrer da entrevista. Hoje, a medicina diagnóstica do Brasil não deve nada para dos países mais avançados do mundo. E uma das maneiras da gente manter isso é ter um intercâmbio contínuo com as melhores práticas do mundo. Né? Então, teremos vários palestrantes internacionais trazendo diferentes aspectos da aplicação da inteligência artificial no laboratório clínico. O laboratório tem um histórico de ser inovador em tecnologia. Né? A tecnologia da informação, por exemplo, chegou muito antes no laboratório do que se expandiu por outras áreas do hospital, por exemplo. Né? E na IA não é diferente. Nós já temos várias tecnologias de IA sendo utilizadas no laboratório clínico e vamos usar a oportunidade do Congresso para tentar reunir o que tem de mais atualizado no mundo e compartilhar com a comunidade brasileira do setor. Doutor Guilherme, olha, muito obrigado pela participação riquíssima na conversa com você. Desejamos, né, muito sucesso na sua gestão, mas gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha. Como mensagem final, eu quero deixar para o público lembrar que a nossa medicina laboratorial ela é padrão mundial e que dentro dos laboratórios existem profissionais muito sérios trabalhando para garantir a qualidade desses exames e o impacto positivo na saúde de cada um de vocês brasileiros. E meu trabalho como presidente da SBPC, no meu mandato, é reforçar esse aspecto, que a gente ofereça cada vez mais qualidade dos exames para os cidadãos brasileiros, contribuindo para a saúde deles. Muito bom. Então, Guilherme, olha, muito obrigado pela sua participação, foi muito enriquecedora e desejamos, né, um biênio de muito sucesso, muita transpiração, inspiração e fonte com a CBDL também com o nosso programa. Muito obrigado, doutor Guilherme. E tivemos hoje a honra de receber o doutor Guilherme Ferreira de Oliveira, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Depois da entrevista do doutor Guilherme, vamos conhecer os projetos de alguns dos associados da CBDL para 2026.
conversamos com os gestores na festa organizada pela CBDL e mesmo 2026 sendo avaliado como um ano desafiador, as perspectivas para o setor são muito otimistas. Vamos acompanhar então os associados da CBDL. Como foi 2025 para a Eurimum e o que projetar para 2026, porque dizem que é um ano, né, desafiador. Eu sou responsável pelas Américas, dentro da Eurimum. A gente cresceu acima de 15% este ano, conseguiu expandir margem e pela primeira vez, desde que a gente se juntou no Grupo Revit, a gente teve a primeira pesquisa de engajamento com os nossos funcionários. Então agora a gente vai ter a oportunidade de saber realmente como é que eles se sentem e como que a gente tem que atuar para melhorar o engajamento com as nossas equipes nas Américas. A gente está super empolgado com esse novo momento, com a mais proximidade da Revit dentro das Eurimuns, dentro das Américas, e eu acho que o próximo ano, 2026, vai ser um ano muito especial, novamente, e não só na parte de crescimento, mas também principalmente no que diz respeito à expectativa dos nossos clientes. Isso é algo que a gente está melhorando, o nosso processo, a gente está melhorando como a gente trabalha para garantir que a gente entregue um melhor Net Promoted Score, que é como a gente chama dentro da organização. Muito bom, parabéns, e é bom ver esse otimismo que você irradia, tá? Obrigado, Marcos, e um grande ano para vocês lá. Muito obrigado por tudo. Obrigado. E para 2026, doutor Sérgio, o que nós temos já pautado como desafios para serem vencidos? O maior desafio nosso vai ser um ano político, né, Elias? Infelizmente, a partir de abril, maio, que se definem, né, os candidatos e tal, o país para. Infelizmente hoje a saúde não para, né? O que a gente espera é que mantenhamos pelo menos como foi esse ano, que não haja um movimento muito grande de decréscimo, de criação de leis absurdas, né? Que o Estado não pare, porque para nós é muito complicado. Mas eu acho que vai ser um ano bem conturbado, principalmente em relação à política. Muitos projetos que estão hoje no Congresso, que estão no Senado, estagnam. Então, não se aprova mais nada e por aí vai. Então, a gente espera um ano difícil, mas vamos à luta. Vamos lá, né? E Brasil. E Copa do Mundo também, né? Então, mas eu tinha até esquecido. A coisa está tão difícil que eu já nem lembrava mais da Copa do Mundo mesmo. É verdade. Sr. Sérgio, muito obrigado e parabéns pelo trabalho brilhante de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Para 2026, algumas iniciativas já organizadas? Agora, nessa época do ano, a gente trabalha no plano de ação para o próximo ano, a gente aí já vem se construído bianualmente, então a gente tem uma série de projetos, mas eu destacaria que eu acho que uma grande luta que a gente vai ter é com relação à independência das agências reguladoras, especialmente no caso da Anvisa, porque existem algumas propostas, inclusive uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição correndo no Congresso, que pretende esvaziar um pouco os poderes das agências, de todas as agências, mas a gente se preocupa especialmente com a Anvisa, que o nosso entendimento, as decisões da Anvisa precisam ser técnicas. Elas não podem estar sujeitas a uma decisão política. E aí isso está chamando um pouco a atenção. Eu acredito que pelo menos no primeiro semestre de 2026 o foco vai ficar bastante nessa área de tentar proteger a agência de uma possível interferência política do Legislativo. Muito bom. Bom, parabéns pelo trabalho, né? Um excelente 2026, e a CBDL já é uma parceira importante da vida. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Jamar. Obrigado. Bom, vimos vocês, né, em eventos nacionais, internacionais, uma agenda muito intensa. 2026. 2025. Eu estou preparando, eu não sei ainda. Eu juntei todos os crachás de todos os eventos que eu fui esse ano. Eu vou contabilizar isso para saber quanto que foi esse ano, porque realmente foram muitos eventos, né? Então agora, 2026, a gente já está preparando a agenda, né, que a gente vai participar mais ativamente. Então, a gente, como país do carnaval, acontecem coisas em janeiro e fevereiro, coisas pontuais, pré-planejadas, mas em termos de evento, eles começam a acontecer, na verdade, a partir de março, e tem bastante coisa planejada. Então, na área que eu atuo, as reuniões regulatórias elas serão predominantemente em Singapura e no Japão,
e porque existe uma rotatividade entre os países, né? E o bom disso é que nessa rotatividade, nos anos de 27 e 28, elas serão no Brasil. Então, a gente não está trabalhando apenas na construção da agenda de 26, mas também na construção da agenda de 27 e 28. Muito bom. Inclusive, parabéns pelo trabalho de vocês. É emocionante ver realmente a entrega, né? O engajamento que vocês têm. É uma lição para o mercado. Esse trabalho da CBDL, que eu já estou... faz 5 anos já que eu estou na CBDL, mas é um trabalho muito desafiador, de muito aprendizado e muito prazeroso. Muito bem. Parabéns, então, a Joseli Queré. Obrigada. Fala um pouco sobre a Sudini, né? Como foi a temporada de 2025, em especial projeção para o ano seguinte. A Sudini começou num momento muito complicado, que foi a pandemia, mas a gente foi muito feliz. Nós fomos uma das primeiras empresas a ter o produto no Brasil. Então a gente foi o maior fornecedor de PCR para Covid durante todo esse tempo. E a gente conseguiu, nesse tempo, melhorar muito o relacionamento com os clientes, e a ponto de que a gente conseguiu fazer uma virada de chave. E é o que eu estava comentando, a gente surfou a onda do Covid e agora a gente está entrando na onda da saúde da mulher, né? A gente conseguiu manter o parque de máquinas que a gente tinha instalado, conseguiu virar a chave para HPV, as ISTs, aí voltado para a saúde da mulher. Hoje já somos o maior fornecedor de produtos para a saúde da mulher. E eu acredito que esse próximo ano vai ser completamente voltado para isso. Agora com as novas diretrizes para rastreio de HPV, a gente vai continuar nesse foco. E a gente trouxe uma tecnologia completamente nova para o Brasil, que eu acho que foi a grande virada de chave até para essa nova diretriz, né, baseada no rastreio molecular. E a expectativa é alta para esse próximo ano. Muito bom. Começou na pandemia praticamente, né? Foi no finalzinho de 2019. Tem hora boa para começar, hora ruim para começar? Eu acho que tinha que começar, mas infelizmente a pandemia cometeu o mundo, foi algo extremamente trágico. Mas a gente não antevia uma situação dessa no nosso mercado tão cedo. Pro mercado foi um momento de virada de chave, né? A gente conseguiu consolidar o diagnóstico molecular, que era algo que vinha patinando, aumentava, diminuía, expandia, voltava, e foi um mercado que veio, uma solução que veio para ficar. Acredito que a gente chegou no momento certo. Infelizmente, para o mundo, a gente já sabe que foi um momento muito delicado, mas a gente tem muito orgulho de ter ajudado a passar por essa fase assim, da melhor maneira possível, né? Então acho que foi no momento certo. Muito bom. Obrigado, Guilherme. Parabéns pela sua história e da Sudini. Muito obrigado. Daí, portanto, as otimistas previsões para 2026 dos associados da CBDL. Recebemos também o Dr. Guilherme Ferreira de Oliveira, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que assumiu o posto em janeiro de 2026. O nosso programa tem produção do Maurício Santini e edição do Marcelo Siqueira. Em nome da CBDL e do presidente executivo Carlos Eduardo Gouveia e de toda a diretoria, desejamos um maravilhoso ano e até o próximo programa. Tchau, até lá!